Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai dar continuidade com o nosso tema aí de química, falando sobre a atomística. A atomística é a área da química responsável pelo estudo do átomo. Mas o que é esse átomo? O átomo ele é a unidade básica que compõe toda e qualquer matéria. É a estrutura básica de toda a matéria, tá? Vocês podem ver aí na imagem, nós temos um exemplo do corpo humano sendo subdividido em vários níveis de organização, até a gente chegar nos níveis mais simples, que são os átomos. Na verdade, ainda não são os mais simples, os átomos ainda podem ser divididos em partículas subatômicas, essas em partes menores ainda, enfim, existem outras divisões ainda, mas a unidade mais básica que compõe a matéria é o átomo. O que a gente vai ver hoje são os principais modelos atômicos que foram construídos ao longo do tempo para tentar explicar as propriedades do átomo. Mas o porquê de um modelo atômico? O átomo, como ele é uma estrutura muito pequena, ele não foi visualizado durante muito tempo. Consequentemente, quando a gente tem alguma coisa que não pode ser vista, mas que precisamos conhecer e explicar as suas propriedades, dentro da ciência buscamos criar modelos que busquem explicar como ele seria e quais propriedades apresentariam. Então na nossa aula hoje nós vamos falar aí principalmente sobre a construção dos modelos atômicos ao longo do tempo e aqueles principais que ganharam uma maior notabilidade por seu desenvolvimento, por seus pontos assertivos ou até mesmo pelos pontos em que eles estavam incorretos. Então, o primeiro modelo atômico foi criado por John Dalton. John Dalton foi um neozelandês que viveu aí entre 1766 e 1844. Fazendo estudos, baseando-se principalmente nas ideias de alguns filósofos gregos que já haviam proposto a ideia da atomística. Não coloquei eles aqui na nossa aula de hoje, mas tem um textinho aí de apoio com vocês contando todo o histórico do desenvolvimento do modelo atômico. Dalton chegou a algumas conclusões acerca do átomo para a sua época. Lembrando que ele viveu ali entre o século XVIII e o século XIX, então o conhecimento químico nessa época ainda estava engatinhando, ele ainda estava dando passos bem curtos. Por isso, com as limitações que ele possuía na época, ele chegou a algumas conclusões sobre essa menor unidade da matéria, a qual já havia sido chamada de átomo e ele simplesmente manteve esse nome aí. Tá? Então, para Dalton, o átomo era uma partícula maciça, esférica, indivisível e indestrutível. Ou seja, ele seria a menor porção da matéria. Se a gente pegasse lá qualquer material e fosse dividindo ele várias e várias vezes em partes menores, chegaria um momento em que eu teria uma parte em que eu não poderia mais dividi-la. Eu não poderia mais destruí-las ou separá-la em partes menores. A essa menor unidade, Dalton manteve o nome que já havia sido proposto de átomo. Esse modelo atômico de Dalton ele ficou conhecido como o modelo bola de bilhar, porque para ele o átomo seria uma esfera, como é a bola de bilhar, maciça, né, não apresentando nenhum espaço vazio, e não poderia ser dividida. Não é o caso da bola de bilhar, mas só reforçando essa ideia do porquê então do modelo bola de bilhar proposto por Dalton. Para ele, os átomos de um mesmo elemento químico eles seriam idênticos, ou seja, teriam o mesmo tamanho e apresentariam as mesmas propriedades. Ou seja, na época conheciam-se muito poucos átomos ainda, muitos poucos elementos químicos, mas o oxigênio e o hidrogênio eram dois que já eram bem conhecidos. Então Dalton acreditava que os átomos de oxigênio eram todos iguais, tinham o mesmo tamanho, tinham uma mesma massa, apresentavam as mesmas propriedades químicas, e ele criou símbolos para representar esses diferentes elementos químicos. Aqui ao lado vocês têm uma tabelinha ali mostrando os principais símbolos que ele utilizou para representar os átomos conhecidos na época e também para representar as moléculas. Para ele, também as substâncias seriam formadas pela combinação de átomos. Olha ali no exemplo que tem ao lado ali, mostrando a substância química água, onde Dalton colocou lá o símbolo, a fórmula da água como sendo formada por um hidrogênio e um oxigênio. Então para ele a água seria formada por dois átomos diferentes, um de hidrogênio, um de oxigênio. E também Dalton dizia que as reações químicas envolvem combinação, separação e rearranjo de átomos, mas nunca a destruição ou a criação deles. Então ele dizia que nas reações químicas nunca vai se criar um átomo diferente, nunca vai se destruir um átomo já existente. Ocorre apenas uma combinação, uma separação ou um rearranjo dos átomos que já existem.
O precursor de Dalton foi Thomson. Precursor não, sucessor, desculpa, porque ele veio depois. Thomson, fazendo experiências com tubos de raio catódico, ou seja, tubos que emitiam raios com carga elétrica positiva, ele observou algumas peculiaridades nas características desses raios catódicos que não poderiam ser explicadas pelo modelo atômico proposto por John Dalton. Então Thomson, ele, baseando-se nos resultados do seu experimento, tem um desenho aí representando o que seria esses tubos de raio catódico. Ele, analisando os resultados que ele obteve através dessas experiências, ele chegou a algumas conclusões. A primeira conclusão é de que o átomo ele não era indivisível, ou seja, ele poderia ser separado em unidades menores. Thomson foi o primeiro a propor a descontinuidade do átomo, ou seja, que o átomo pode ser formado por partes menores, por estruturas menores ainda do que ele próprio. Tanto é que ele descobriu uma estrutura, uma partícula, a qual posteriormente ele deu o nome de elétron, que possui a carga elétrica negativa. Baseando-se nesse experimento e nos resultados obtidos por ele, Thomson propôs o seguinte, que o átomo ele é uma esfera maciça de carga elétrica geral positiva. Seria essa esfera que está na corzinha marrom aí no desenho. E contendo na sua superfície os elétrons incrustados, ou seja, os elétrons grudados nessa esfera maior, existiriam esferas menores grudadas nela, que seriam os elétrons. E essa esfera maior teria carga elétrica positiva, e as esferazinhas menores que ficariam grudadas nelas, que seriam os elétrons, teriam carga elétrica negativa. Se a gente observar ali no exemplinho do desenho, mostrando ali como foi a experiência de Thomson, sabia-se na época que os raios catódicos possuíam carga elétrica positiva. Também se sabia que cargas elétricas semelhantes se repelem e cargas elétricas opostas se atraem. E quando esses raios catódicos eles atravessavam duas placas metálicas carregadas positiva e negativamente, eles sofriam desvios. Foi analisando os resultados desse experimento que Thomson propôs o seu modelo atômico. O terceiro modelo atômico que mais ganhou aí, visibilidade no século XIX e início do século XX foi o modelo atômico proposto por Ernest Rutherford. Rutherford, analisando a forma de comportamento de partículas alfa quando elas eram incididas sobre uma finíssima lâmina de ouro, que tem o exemplinho aí, o desenho do lado, mostrando a experiência realizada por ele, que levou ele a chegar a essa conclusão da produção do seu modelo atômico, Rutherford observava o seguinte, então ele pegou lá um material radioativo que produzia principalmente radiação alfa, que já se sabia na época que era uma radiação ionizante e de carga elétrica geral positiva. E colocando esse material radioativo em um recipiente que faria com que a radiação fosse emitida sempre em uma única direção, ele fazia essa radiação incidir sobre uma finíssima lâmina de ouro. E essa lâmina de ouro, ao fundo dela existia uma placa de zinco para sinalizar os desvios que a radiação poderia sofrer ao atravessar a lâmina de ouro. Analisando os resultados obtidos aí, Rutherford chegou à seguinte conclusão. Quando a partícula alfa atravessava a lâmina de ouro, quando ela passava pela lâmina de ouro, a maioria da radiação atravessava a lâmina sem sofrer desvios algum, representando provavelmente que aquela lâmina de ouro, que à primeira vista era algo completo, algo inteiro, ela era formada por espaços vazios e por muitas partes vazias, já que a radiação atravessava sem sofrer desvio algum. Uma pequena parcela dessa radiação sofria desvios, ela era mudada a sua trajetória. E também uma parte dessa radiação retornava ao material produtor da radiação, ou seja, retornava à região produzida. Com essas conclusões, com essas observações, ele chegou às seguintes conclusões. O átomo ele é formado por uma área vazia, por uma região vazia. E essa região ela é a maior parte do átomo. E ele chamou essa região de eletrosfera, que seria a região onde os elétrons ficariam girando. Na região central do átomo estaria concentrada toda a sua massa, ou seja, toda a massa de um átomo estaria localizada num único ponto pequeno na sua região central, que Rutherford chamou de núcleo. E essa região, esse núcleo, ele apresenta carga elétrica positiva, o que ocasionava a repulsão das partículas alfa, que eram positivas.
Então, quando as partículas alfa atravessavam a eletrosfera, que é vazia, que não tem nada de matéria compondo ela, a radiação alfa conseguia atravessar sem sofrer interferência nenhuma, ela atravessava livremente. Quando a radiação alfa se chocava com o núcleo atômico, ela retornava para a fonte emissora de partículas alfas. E quando ela passava próximo ao núcleo, ela sofria a repulsão dos prótons que formam o núcleo, das partículas positivas que formam o núcleo, e consequentemente mudavam a sua trajetória, sofriam um desvio. Então, como ele observou que a grande maioria da radiação alfa atravessava a lâmina de ouro sem desvio algum, ele chegou à conclusão de que a eletrosfera seria a maior parte do átomo. Tem aí um exemplinho de como seria um modelo atômico proposto por Rutherford, uma região central conhecida como núcleo. Essa região central constituída basicamente de cargas elétricas positivas, onde estaria localizada toda a massa do átomo, e ao redor dessa região, elétrons ficariam orbitando, ficariam girando ao redor dessa região central, em regiões que poderiam ter aí o tamanho até 10.000 vezes maior do que o próprio núcleo. Tanto é que o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, porque representava lá como o núcleo sendo o Sol e os elétrons girando ao redor do núcleo seriam os planetas girando ao redor do Sol. Aí, com esse modelo atômico proposto por Rutherford, aí novas pesquisas, novos modelos foram propostos, existem até modelos mais atuais, como o de Bohr, que foi proposto logo após o dele, o de Schrödinger, que também a gente vai falar mais pra frente aí, mas a gente pode estabelecer algumas propriedades básicas para o átomo. Primeiro, o átomo é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. A eletrosfera é a maior parte do átomo, ela é cerca de 10.000 vezes maior do que o núcleo. No núcleo se localizam partículas menores chamadas de prótons, que no desenho aí de cima está representado por essas bolinhas azuis, e por nêutrons, que são partículas sem possuir carga elétrica alguma, que estão representadas pelas bolinhas vermelhas. E a eletrosfera, os elétrons estariam em movimento constante, movimento contínuo, e nessa eletrosfera os elétrons seriam partículas com carga elétrica negativa, que são representadas pelas bolinhas azuis escuras que estão no desenho aí de cima. O próton, ele possui carga elétrica relativa mais 1. O elétron possui carga elétrica relativa menos 1. O nêutron, como ele não tem carga elétrica, atribui-se para ele uma carga elétrica relativa como 0. Com relação à massa, prótons e nêutrons possuem a mesma massa, que seria 1. Isso daí é uma unidade arbitrária, não é nenhum valor em gramas, nem miligramas, e nenhum outro valor calculável aí. É um valor que foi determinado arbitrariamente. E os elétrons, ele tem uma massa tão pequena, mas tão pequena, que ela é desconsiderada. É uma massa desprezível. Ou seja, a eletrosfera inteira, os elétrons na eletrosfera, eles não contribuem em nada para a massa atômica. Portanto, toda a massa do átomo refere-se só à soma dos seus prótons mais os seus nêutrons do núcleo. E os elétrons não têm participação nenhuma na contagem dessa massa aí. Tá? A massa de um elétron, só para termos de comparação, ela seria 1836 vezes menor do que a massa de um único próton. Ao lado nós temos um exemplo ali de representação de um elemento químico. A letra S representa o símbolo do elemento. O número que fica acima, à esquerda aí da letra S, é a massa do átomo, que é a soma dos seus prótons mais os nêutrons que tem no seu núcleo. E o número que está embaixo do S aí é o número atômico. O número atômico é a identidade do átomo, é o que determina todas as características do átomo. O número atômico é a mesma coisa que a quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. Então, se a gente diz ali que o S, que é o símbolo do elemento químico enxofre, é colocado o númerozinho 16 ali embaixo, significa que o número atômico do enxofre é 16. Isso quer dizer que ele tem 16 prótons no seu núcleo. E se lá em cima o númerozinho está 32, isso significa que a massa do enxofre é 32. Portanto, se eu somar lá 16 prótons, quantos nêutrons esse enxofre tem que ter para que a sua massa seja 32? Eu tenho que somar 16 mais quanto para a massa dar 32? Se a gente fizer ali 32 menos 16, vamos chegar lá que o enxofre, no caso, tem 16 prótons e também tem 16 nêutrons. É isso aí, gente. Feito. Nos vemos na próxima aula.